Bora falar um pouco da Vale? Será que a China realmente tem tanto peso assim na entrega da empresa? E esse resultado poderia melhorar ainda para o curto prazo? Vamos falar também de proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos sem enrolação, bora lá? Então apenas para fim de contextualização, no momento que eu estou gravando, a Vale está cotada a R$ 50,55 e desde as máximas do valor em torno de R$ 114, a Vale já caiu 55,7% e pode estar se abrindo uma boa oportunidade. Passando rapidamente pela notícia, Vale recua 4% na semana e perde o patamar dos R$ 50. Por trás do recuo, novamente, incerteza sobre a China. O país asiático ainda enfrenta desafios para reaquecer sua economia. Os dados da MySteel até mostraram como a produção de metal quente, um indicador da demanda de minério de ferro, que seria a maior produção de receita da Vale, aumentou em 0,24% na semana para 2,422 milhões de toneladas. Porém, o banco australiano ANZ é improvável haver um crescimento significativo na demanda de aço e minério de ferro até que a atividade de novas construções no país aumente. E outro ponto de preocupação é o valor do aço, que tem despencado nas últimas semanas. Em maio, a produção de aço bruto na China caiu com força em comparação com o ano anterior, surpreendendo os analistas e mantendo as siderúrgicas no caminho para uma produção menor este ano. E os cortes na produção podem prejudicar a demanda de minério de ferro, porque é um dos principais ingredientes na fabricação do aço. O enfraquecimento da commodity também tem como pano de fundo as preocupações da demanda do metal e meio ao impasse de negociações entre Estados Unidos e China, que é o maior mercado da matéria-prima no mundo. E para quem não conhece, hoje a Vale é a segunda maior em produção de minério de ferro do mundo e detém mais de 20% do mercado transoceânico, maior produtor de pelotas de minério de ferro, sexto maior em produção de níquel e o 11º em reservas de cobre, com cerca de 20 bilhões de toneladas de reserva. E a Vale é realmente uma potência. Percebam a produção em 2024, 328 milhões de toneladas de minério de ferro, 37 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro, 348 mil toneladas de cobre e 160 mil toneladas de níquel. E por que há essa preocupação gigante com a China? Hoje, os principais mercados por receita, 50% da receita da Vale vem da China. Então é por isso que há essa preocupação constante se a China vai continuar solicitando tanto minério de ferro, principalmente pensando na indústria imobiliária, que a China tem estagnado desde 2020, e eu vou mostrar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Perceba que nos slides da própria Vale já há uma certa preocupação e uma previsão de diminuição da dependência da China na produção de aço. Percebam que a produção de aço por região em milhões de toneladas. Em 2024, a China demandou mais de 1 bilhão de toneladas, porém a Vale acredita que até 2040 a produção não vai se aquecer tanto na China e deva descer para 940 milhões de toneladas. Porém, a Vale acredita que vai aumentar a demanda de aço, principalmente nas regiões do Oriente Médio, do Norte da África e também nos Sudeste Asiáticos e outros países. Então a própria Vale já imagina que a China vai diminuir um pouco essa demanda, porém a demanda por aço é suportada por tendências seculares, então a Vale acredita nesse aumento na produção e na demanda. Porém, percebam a correlação imensa entre o PIB da China e o preço do minério de ferro, em barras em cinza o preço do minério de ferro, em azul o PIB da China. Percebam que desde 2015 a China cresceu até meados de 2017, depois deu uma leve estagnada e o preço do minério de ferro também andou de lado, depois novamente um alto crescimento do PIB da China, crescendo também o preço do minério de ferro, e a China tem se estagnado nesse PIB em torno de 18 trilhões de dólares, enquanto o preço do minério de ferro deu uma leve despencada e também se estagnou. Então há essa correlação imensa, visto que esse é o maior mercado de minério de ferro do mundo. E o que esperar dos preços do minério de ferro? Em relatório da Ágora, à medida que o período sazonalmente mais fraco para a demanda de minério de ferro se aproxima, a cautela dos investidores
em relação à Vale aumentou. E embora a casa reconheça os ventos contrários para commodities, continua a haver o preço do minério de ferro sendo sustentado por vários fatores chaves, como a taxa de utilização das siderúrgicas da China permanecem elevadas, acima de 90%. Os estoques de minério de ferro e aço caíram no acumulado do ano, então se a oferta diminui e a demanda continua a mesma, o preço do minério de ferro poderia subir e a lucratividade das siderúrgicas melhorou. Atualmente 58% das usinas são lucrativas na China contra 50% há um ano. E abre aspas, com os preços do minério de ferro se mantendo próximo a $100 a tonelada, a Vale continuaria gerando entre 10% e 13% do seu valor de mercado em caixa para 2025 e 2026, bem acima da média de seus pares de 5% a 6%. E como eu havia falado, a Vale prevê que a demanda de minério de ferro deve se manter estável para os próximos anos, mesmo havendo uma queda da China, a Vale acredita que vai ser compensado por outras regiões e a demanda deve se manter bem próximo da demanda atual entre 2024 e 2025. E a Vale ainda destaca que a China, a demanda transoceânica continua em declínio suave, mas em um nível alto. E falando do Sudeste Asiático, Oriente Médio e Norte da África, estão ocorrendo startups de novos alto-fornos demandando minério de ferro, demanda crescente por feed e aglomerados de redução direta e leve aumento na transoceânica da Índia. E para quem não conhece, hoje o minério de ferro da Vale seria um dos mais puros de maior qualidade do mundo e eles ainda prevêem um aumento na produção do minério de ferro, olhando de 2024 e a previsão até de 2030 é de um aumento em torno de 10% na produção do minério de ferro. E além do minério de ferro, a Vale também tem uma produção de cobre que eles estimam que vai ter um crescimento em torno de 100%, olhando na produção 2024 até a produção de 2035. Destaque para o aproveitamento, a dotação de Carajás, recursos minerais de 3,5 bilhões de toneladas, Programa Novo Carajás, uma estrutura dedicada para lidar com a estratégia de licenciamento. Muitas vezes o licenciamento demora muito para poder adiantar alguns projetos. Então hoje a Vale já teria um setor dedicado exclusivamente para esse tratamento ambiental. E outro ponto que eu acho muito interessante é o controle de custos que a Vale faz. O custo de caixa C1 de minério de ferro, esse custo seria os custos diretos de produção, incluindo despesa de mina, processamento, transporte, antes da despesa de terceiro. Percebam que os pares, os concorrentes da Vale, têm aumentado de 2023 até 2025 seus custos de uma forma crescente, enquanto a Vale tem diminuído e em 2025 chegou ao custo C1 de minério de ferro entre 20 e 22 dólares por tonelada. E a Vale ainda planeja até 2030 diminuir esse custo para menos de 20 dólares a tonelada. E como que eles pretendem fazer isso? Principalmente mexendo nos efeitos controláveis, ou seja, um programa de eficiência e maiores volumes e mix para poder diminuir esse custo. E para finalizar, a Vale poderia pagar dividendos extraordinários. Segundo essa matéria, se o preço do minério de ferro ficar acima dos 93 dólares por tonelada no segundo semestre, haveria uma possibilidade de pagamentos extraordinários. Até o momento, o contrato de setembro encerrou a última sexta-feira a 97,85 dólares a tonelada e caiu 0,07 na semana. E no cenário base, pressupõe que os preços devam permanecer em torno de 100 dólares a tonelada e nesse cenário estima-se um rendimento de dividendos anualizado da empresa em torno de 10% no segundo semestre. Então o mercado tem uma métrica mágica que o preço do minério de ferro é muito difícil de cair da base de suporte de 90 dólares a tonelada, porém nada é impossível na renda variável. E falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje a minha projeção de lucro para 2025 da Vale é de 49 bilhões, com um PL de 4,68 e com um payout projetado de 35%, a Vale poderia pagar em torno de 7,5% a 8% de proventos. E para quem é acionista da Vale, ainda tem que ficar muito de olho, principalmente nos desembolsos que a Vale ainda tem para executar os acordos de Brumadinho e de Samarco, principalmente olhando ainda para 2025 e 2026,
3,6 bilhões de dólares para 2025 e 2,5 bilhões de dólares para 2026. Porém, para 2027 em diante, esses valores devem diminuir de uma forma um pouco maior e isso daria um pouco mais de espaço para a Vale poder dividir os seus lucros em proventos. E um slide que eu achei muito interessante da Vale falando sobre as suas barragens, o seu programa de revitalização, de descaracterização de barragens a montante. De 2019 até 2024, 17 barragens já foram concluídas, 57% do programa. Entre 2025 e 2027, mais 5 barragens. De 2029 para frente, faltarão 8 barragens para totalizar 30, com um programa de 5 bilhões de investimentos. E a Vale prevê que nenhuma barragem nível 3 deve ficar até 2025. E em nível 3 seria uma barragem que poderia causar problemas da Vale, assim como aconteceu em Samarco e Brumadinho. Mas me conta aqui, pessoal, nesse preço da Vale, vocês já têm começado seus aportes, têm olhado com mais carinho para a empresa ou acha que ainda deve cair um valor expressivo? No mais, gostaria de deixar para vocês um ótimo dia e um abraço.